O karatê, ele é originário de Okinawa, que é uma ilha que fica no arquipélago japonês. Ele data de mais ou menos 300, 350 anos atrás, logo depois da instalação do período Meiji. Na verdade, um pouco antes, na era Tokugawa, a gente ainda tinha as primeiras artes marciais formadas. O karatê, na verdade, ele é uma nomenclatura, ele não é uma arte marcial em si. As disciplinas já vinham sendo treinadas séculos antes. O Japão, por, sei lá, 2000 anos, ele viveu em guerra civil. Então ele era dominado basicamente pela caça samurai e pela classe dos camponeses e os senhores, os nobres e tudo mais. O samurai, a disciplina samurai, ela era formada por diversas artes diferentes. Lutas de chão, lutas de projeção, lutas armadas, lutas de mão, lutas de perna. Uma dessas artes era o Toujutsu. Toujutsu era uma disciplina mista, que envolvia conceitos de judô, conceitos de luta armada e de luta desarmada. Então, dá para dizer que o karatê ele surgiu mesmo na mudança do período Tokugawa para o período da era Meiji, porque o imperador baniu o uso das armas. Ele proibiu a população de usar armas, somente a classe militar podia portar armas. E aí o karatê começou a ser treinado e desenvolvido meio que escondido. Tá? Essa é uma pergunta que demanda uma resposta longa, tá? Eu vou tentar resolver o máximo que eu puder. Muito obrigado. Cara, fundamentalmente, o karatê ele não foi concebido para ganhar torneios, para ganhar troféus, para dar resultados. O karatê ele nasceu com uma proposta de defesa pessoal, de ser uma disciplina marcial com uma certa letalidade nos movimentos. Conforme o Japão avança no período de paz, aquela questão da defesa pessoal ser algo que beira a vida e a morte não tinha mais tanto propósito. Então começa-se a se pensar numa forma de aplicar o karatê de forma mais amistosa. É nessa época que acontece uma virada de chave no karatê como um todo. Se antes você treinava o karatê para que fosse uma ferramenta de defesa pessoal, que fosse uma ferramenta de luta, combate, guerra, o karatê passa a ter um viés muito mais introspectivo nas pessoas. As pessoas passam a entender o karatê muito mais como disciplina, como filosofia, como regra, como um trabalho muito mais mental do que físico. Então, dá para dizer assim, com uma boa segurança que o karatê, como ele foi concebido, para o que muitas escolas praticam hoje, existe um abismo gigante. O karatê, especialmente com a entrada da arte marcial, a popularização da arte marcial, com filmes dos anos 80, com a entrada nos Jogos Pan-Americanos, eventualmente agora com as Olimpíadas, os dojos eles passam a olhar muito mais para o resultado que o treinamento apresenta do que na transformação do caráter, na transformação da postura do praticante. Alguns dojos mais tradicionais, que são dojos um pouco mais alheios à competição, ainda preservam um pouco dessa raiz mais fundamental. As duas ramificações principais são o karatê, que a gente chama de karatê de ponto, do karatê de contato. Tá? Dentro do karatê de ponto, tem algumas ramificações. Dentro do karatê de contato, tem outras ramificações. Mas a diferença principal entre eles é o karatê de ponto, ele é aquele em que visa... ele tem uma abordagem bem esporte mesmo, você não pode atingir o seu adversário. Teve até um episódio agora nas últimas Olimpíadas, que na final do karatê masculino, um atleta foi lá, chutou o rosto do adversário, o chute pegou com força, né, porque o adversário avançou, o cara desmaiou, e o cara que nocauteou foi desqualificado. Ele perdeu. Gente, karatê é uma luta. Nocautear alguém é parte do negócio. Você não luta com alguém despreparado, você luta com alguém igualmente preparado a você. Então, essas são as diferenças. Um é karatê de ponto, que busca pontuação, qualquer contato excessivo é punido, é para ser encarado como esporte mesmo. Ele é bom encarado como esporte, ele é mal encarado como luta. Tá? E no outro lado a gente tem o karatê de contato, que ele busca um pouco mais o aspecto mais marcial. Realmente, calejamento, os golpes são mais contundentes, as lesões são mais frequentes. Então essa é a diferença principal das duas lutas. O karatê adota o karate-gi, que é isso. Gi, em japonês, significa uniforme de treinamento, como se fosse um uniforme.
o Karate-gi, ou kimono. Kimono também é usual, principalmente nos dialetos de Okinawa, mas Karate-gi é o correto. A principal ideia do Karatê é que logo que o Karatê surgiu, lembra que ele era muito marcializado, ele era muito militarizado, então você treinava de uniforme, você tinha uma roupa específica. Posteriormente, quando você deixa de ser um pouco mais marcial, você torna um pouco mais filosófico, um pouco mais social, o Dogi, ele adquire um aspecto de, simbolicamente, você está de kimono, é como se a espada desembainhasse. Você tira o kimono, você embanha ela de volta. Você não usa o karatê, a não ser que você esteja se propondo a isso. A não ser que seja uma situação de extrema necessidade. O kimono é branco também por um motivo. Quando você vê em filmes, especialmente nos Estados Unidos, kimono colorido, azul, verde. O kimono azul ele existe só para diferença de competição. Bandeira azul é um atleta, bandeira branca é outro. Isso é só no judô, se não me engano no jiu-jitsu que eles aplicam isso, não tenho certeza. Kudo usa isso. O karatê ele é branco porque o karatê ele tem que representar sempre equilíbrios, certo? O karatê ele navega entre o equilíbrio da defesa com ataque, do soco com o chute, da luta em pé com a luta de projeção. Do karatê ele ser pacífico, mas ele não ser passivo. Então tem sempre um ponto de equilíbrio. E o kimono branco, ele representa em parte a pureza que o karateka tem que ter. E a faixa, quando você chega no último grau, ela é preta porque ela representa o oposto a essa pureza. Ou seja, a disposição de fazer alguma coisa quando necessário, mesmo que isso envolva algo mais drástico. Existem competições esportivas que são as do karatê, que nós chamamos de karatê de ponto, né? O karatê de ponto, eu vou chamar de competição esportiva, do karatê de ponto e do karatê de contato. Tá? No karatê de ponto, basicamente, as regras são de que você pode sinalizar o ponto no seu adversário, mas sem causar um choque muito forte. Se você bater soco ou mão em alguém que for contundente, o cara usar a lesão, você é penalizado. Então é um esporte basicamente é uma luta de tempos e distância. Você quem atingir primeiro, pontua e consequentemente vence a luta. O karatê... Quer pausar? Isso. Então, até tem alguns karatês de ponto que permitem um contato um pouco mais forte, mas na grande maioria, o contato mais contundente é penalizado. Não tem isso. As competições esportivas de karatê por karatê de contato são definidas por nocaute. Então, se você acerta seu adversário, ele acusa o golpe assim, de forma que ele não consegue se defender na luta, você fez um ponto. Se você acertou o golpe do adversário, ele nocauteou, ele caiu, ele apagou, é um nocaute. Aí é um ponto. Você venceu a luta. Essa é a diferença principal das duas modalidades. Pode basicamente acusar socos e chutes no adversário. Não pode, sob hipótese nenhuma, golpear as costas. Não pode, sob hipótese nenhuma, agarrar, segurar cabelo, atacar genital e nada do tipo. É permitido derrubar o adversário a partir de uma defesa de algum chute, alguma coisa, e pontuar o adversário no chão. A cada ponto que acontece, o juiz para a luta, separa os atletas, contabiliza o golpe e reinicia-se a luta. Tá? Isso é o karatê de ponto. No karatê de contato, não vale soco no rosto, porque no karatê de contato não se usa nenhuma proteção nas mãos, então não pode socar o rosto. Do pescoço para baixo, só não pode genital. E pode chutar em qualquer posição, de novo, menos genital. Tá? E todos os golpes são passíveis de nocaute. Bateu com mais força e nocauteou. Algumas escolas permitem, inclusive, a projeção e o intervalo de tempo para a luta de chão. Não são todas, mas também são permitidas. Existem várias federações. Tá? E, infelizmente, o karatê é muito fragmentado. Então, por exemplo, no Brasil, você tem uma CBK e uma FPK e CBK. CBK é a Confederação Brasileira de Karatê. FPK é a Federação Paulista de Karatê. Essas duas federações, elas são focadas estritamente no karatê de ponto. Então são só algumas escolas de karatê que se associam porque estão adaptadas. O Shotokan, Shorin-ryu, acho que Vado-ryu, se eu não me engano, se associam a ela. O karatê de contato é mais fragmentado ainda. Cada escola muitas vezes tem a sua própria federação. Existe uma chamada Associação Okinawa, tá? Que é
pelo próprio nome, ela é de Okinawa, ela é uma associação mundial e ela reúne muitos dojos de karatês tradicionais, não necessariamente de contato, mas karatês marciais ao redor do mundo. Ela também organiza eventos, campeonatos às vezes, mas normalmente estilos como, por exemplo, Kyokushin, Shidokan, que são muito populares como karatê de contato, têm as suas próprias federações e organizam os seus próprios campeonatos que muitas vezes são abertos. Sim, sim. A graduação ela varia de estilo para estilo, tá? Mas em linhas gerais, todas começam na branca com o objetivo de chegar a preta. A coloração das faixas elas variam de escola para escola. Algumas adotam amarela, azul, a verde, outras a laranja, a azul claro, a vermelha, enfim. Isso varia muito. A graduação ela representa essencialmente o grau em que aquele praticante está dentro da escola em termos técnicos, em termos filosóficos e conhecimento das disciplinas. Tem vários. Se você for pegar, por exemplo, o karatê de ponto, um dos karatecas mais famosos é o Lyoto Machida. Disputa MMA e tudo mais. Ele já era um atleta super reconhecido no Shotokan, já tinha um histórico super vencedor no Shotokan. Se você fala de karatês de contato, o Brasil tem, inclusive, 2 campeões mundiais de karatê de contato. Francisco Filho, Everton Teixeira, tem também Glauco Feitosa, que lutou durante muitos anos no K1, todos brasileiros. Outros estilos também têm representantes sim, bem importantes no karatê de contato. Tem Vinícius Beretta, que hoje está em Portugal, deixa eu ver quem mais? Tem Vitor Tofanelli, de uma associação que, se eu não me engano, é Toshinkai, que também é um baita atleta. Tem Ademir da Costa, que foi um brasileiro, que é um brasileiro, desculpa, que representou o Brasil lutando fora também, é um dos ícones do karatê brasileiro. E tem vários outros. Cara, eu posso dizer, assim, principalmente o impacto inicial teve para mim, e que na verdade é o que tem para muitas pessoas que começam. Eu comecei com 11 anos, eu era uma criança. Eu fui colocado num dojo de karatê, porque eu era hiperativo, eu bagunçava muito na escola, eu era indisciplinado. Então o pedido de socorro dos meus pais foi me colocar num dojo de karatê para ver se eu desenvolvia esses conceitos. E acabou que deu muito certo, porque eu fui parar num dojo, sem querer, eu acabei num dojo que era muito tradicional, de um sensei que veio de Okinawa para o Brasil, fugidos da Segunda Guerra Mundial. Então foi um cara que tinha muito conteúdo, ele tinha muitos princípios filosóficos. Então assim, num período muito curto, a diferença em mim foi brutal. E dali para frente foi algo que foi se enraizando. Então quer dizer, eu me tornei uma pessoa mais racional, eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, eu me tornei uma pessoa mais controlada. Eu aprendi a diferenciar momentos em que eu precisava me mexer, fazer alguma coisa, ou que eu precisava simplesmente ficar quieto no meu canto. Ele ajuda também sobre vários aspectos na tua vida pessoal e profissional. Porque o karatê, ele não resume o seu treinamento a você lutar, a você vencer alguém, a você derrotar. O karatê, ele te desenvolve caráter, ele te desenvolve fundamentos, ele te desenvolve filosofia, ele te desenvolve paciência, ele desenvolve autoconfiança. Então, não foram poucas as vezes que eu fui para uma entrevista de emprego e eu estava tranquilo, eu estava legal. Aquilo para mim era só mais um combate, era só mais uma luta. Então os efeitos assim, a longo prazo são muito duradouros e muito enraizados. Toda pessoa que foi praticante de karatê em algum momento da vida carrega preceitos até hoje. Cara, ambos depende do contexto. Depende muito do contexto. Ele está um pouco mais para a arte marcial. Um pouco mais para a arte marcial, porque como eu falei, alguns dojos mais tradicionais, nós somos um dojo mais tradicional, a gente foca muito mais na parte filosófica, na parte de fundamento, na respiração, no autocontrole, no autoconhecimento. A luta, ela é uma das disciplinas que a gente treina, a luta. Agora, se você pegar um dojo que é focado em competições, tem estilos de karatê de contato que são focados nisso, e a maioria dos karatês de ponto são focados em competições. Então aí sim você tem o karatê encarado como luta, não como disciplina marcial.